Olá pessoal, já está no ar mais um programa Amazônia Anda para te mostrar como está o desenvolvimento econômico da região através de 3 setores. O de logística, onde os investimentos têm se mostrado cada vez mais importantes para o sucesso das entregas. O segmento imobiliário de condomínio logístico ou galpões, que foi impulsionado durante a pandemia, a ponto de se tornar a preferência de boa parte dos gestores e investidores. E o mercado de self-storage, indústria que aluga espaço de armazenamento para locatários, geralmente em curto prazo. Fica ligado porque o Amazônia Anda já está no ar. Mais um Amazônia Anda no ar e vamos começar falando sobre a atividade de movimentação de mercadorias, que é o mercado de logística, que além de muito dinâmico, muda constantemente. Acompanhe. Para falar de logística, seja sobre o avanço no Brasil ou na nossa região, inevitavelmente temos que falar sobre a pandemia. Um período crítico, desafiador e que trouxe resultados expressivos durante esse momento que ainda atravessamos. De 2018 para 2020, identificou-se um aumento de 23,8% na receita operacional bruta, o que mostra o setor de operadores logísticos como um dos que mais cresce no Brasil. Também é expressiva a alta do faturamento médio por empresa, de 21%. O que trata-se do setor de participação cada vez mais dilatada no produto interno bruto. O setor logístico foi um dos que mais cresceu durante a pandemia, reflexos que elevou o consumo online e e-commerce, atrelado ao uso da tecnologia e estratégias de distribuição para atender toda a região e o país. E no Amazonas, uma empresa de logística atuou fortemente, e que vamos conhecer um pouco da atuação e de que forma pôde estrategicamente atender a população, as indústrias e até mesmo a distribuição de cilindros no pico da pandemia. A Prontocargo é um operador logístico multimodal. Ela tem a sua atuação forte no segmento do modal aéreo, tá? Atendemos ao Brasil, a todo o Brasil. Temos a matriz em Manaus, uma filial em São Paulo e representantes em todos os estados do Brasil. Temos uma atuação muito forte na armazenagem, atuamos também no modal rodoviário, no qual tem um destaque para o próximo ano. A diretoria da empresa tem como meta definida o fortalecimento na atuação do modal rodoviário. Não só Manaus, mas também em Brasil. Eu diria então que esses são os 3 principais segmentos de atuação, bem como também atuamos no segmento de cabotagem, tá? São Paulo, Manaus, São Paulo, dependendo de demanda de cliente. Havendo demanda, a Prontocargo está sempre disposta, né, a atuar e investir no que o mercado preconiza como uma necessidade. É muito importante mensurar isso, né? Nesses 10 anos de vida da Pronto, a Pronto nasceu de uma iniciativa, né, dos donos Paulo Vignoli e Ana Paula Morim, num propósito de fazer algo diferente das outras empresas, né, estando instalada aqui na região amazônica. No entanto, que a gente fala que um dos pilares, né, justamente que está incutido nas cores da Prontocargo é o verde da Amazônia. Né? Então, uma empresa que é onde a sua matriz está aqui em Manaus, uma filial em São Paulo, e também estamos atendendo todas as outras cidades da Amazônia Ocidental. Então, é muito importante frisar isso. Estamos instalados aí para atender na distribuição de cargas, né, no atendimento aos clientes de varejo, de indústria. Qual necessidade o cliente precisar, nós estamos inseridos, né, dentro desse processo. Alguns impactos nesse segmento foram negativos, como, por exemplo, no modal aéreo, no qual afetou diretamente o frete. Mas também ocorreu pontos importantes para a empresa, como a contratação de pessoas, como explica o gerente comercial. No modal aéreo foi onde, de fato, sofreu um impacto muito grande. Desde o ano passado, né, com a redução drástica na quantidade de aeronaves, de voos oferecidos pelas companhias,
Isso, de certo modo, impactou e muito. Por quê? Porque houve uma redução substancial no espaço oferecido e isso encareceu o frete. Isso foi vivemos momentos bastante críticos mesmo, tá? De somente conseguir fazer embarques em produtos específicos, nas quais a companhia cobra mais caro por isso, tá? O fator positivo é que a empresa tirou lições de tudo isso também. A Pronto Cargo, ela não demitiu funcionários nesse período. Ao contrário, a empresa cresceu, tá? E investiu em contratação de pessoal. O quadro praticamente, enfim, teve um crescimento de praticamente 50%. Falando sobre a aplicação da tecnologia na logística, a empresa não se opõe a criar meios para atuar com a área e atuar da melhor forma possível, como revela o gestor comercial. A empresa, ela tem uma gerência específica de TI. Então, sempre que há uma demanda do mercado, do cliente ou clientes específicos, ela vai estar sempre pronta a se adequar e a flexibilizar para vir atender essa necessidade. Internamente, todos nós ganhamos também com isso. Por 2 períodos, né, do ano passado, já nesse ano, tivemos que trabalhar em casa, em home office, e tudo isso ajudou muito, né? Se não fosse investimento em tecnologia, nós teríamos ficado em casa sem, enfim, fazer praticamente nada. Ao contrário, é tão produtivo quanto está presente, né? Mas ainda prevenindo com relação à saúde mesmo. Então, tudo que for necessário investir em tecnologia, a empresa tem essa disposição mesmo em investir. Mesmo com o impacto que as indústrias, de um modo geral, principalmente as do Polo Industrial de Manaus, sofreu nesse período, a Pronto Cargo não deixou de atender, a partir de insumos voltados para a pandemia, como destaca a gerente da empresa. Que nós não paramos durante esse período de pandemia. Os nossos funcionários, nós redobramos a atenção, inclusive em cima dos funcionários, em virtude dessa situação caótica que nós estávamos vivendo na época. E nós continuávamos atendendo algumas indústrias, principalmente a questão da indústria farmacêutica, cresceu muito. Insumos, né, como máscara, né, máscaras, álcool em gel, muita coisa realmente, por exemplo, que aquilo que você atendia na indústria com matéria-prima para produção, deu uma parada e aumentou os insumos farmacêuticos. Então, a gente entendeu que, independente, né, da modalidade e da indústria, nós estamos aqui para servir. E o transporte, como vocês sabem, também não é considerado como essencial. Então, nós não paramos durante esse período, né? Tanto saindo de Manaus com alguns insumos, né, para atender o Brasil, quanto vindo do Brasil para Manaus para atender aquele período mesmo da pandemia que estava muito agravado, né? Mas não parou por aí. O período crítico, com a falta de cilindros, a empresa atuou fortemente com as devidas atenções, tendo uma participação efetiva para o atendimento da população com o transporte e distribuição dos cilindros, como eles destacam. Nós tivemos um momento muito crítico no início do ano com relação à crise de oxigênio. A Pronto Cargo atuou de forma extremamente positiva e num momento muito delicado no transporte e na distribuição de cilindros de oxigênio aqui em Manaus. Certamente esse lado social é algo extremamente positivo. Então, durante esse período, houve uma força muito grande envolvendo toda a empresa, e não só a Pronto Cargo, mas como outros empresários que se propuseram também entrar nessa ação. Então, foi muito importante você ver colaboradores que antes carregavam ali o produto acabado, né, as caixas ou insumos, de repente está tendo que carregar um cilindro que iria salvar uma vida. Então é isso, pessoal. Não sai daí que no próximo bloco eu vou te falar sobre o mercado que está movimentando a economia mundial e tem ganhado destaque aqui em Manaus. É só um instante. O Amazônia Anda já está de volta agora para falar sobre o mercado de galpões ou condomínio logístico, que ajuda muito o segmento do comércio eletrônico, por conta de sua estrutura pronta e segura, e tem sido destaque na região norte. Veja aí.
Você já parou para pensar como é que são preparadas áreas industriais para a fabricação de produtos, distribuição dos mesmos e até armazenagem de insumos para o comércio ou fábricas? Pois é, isso pode ser aplicado aos chamados condomínios logísticos ou galpões. No Amazonas, temos vários neste segmento, que vão desde o atendimento às indústrias, bem como o comércio. E este ramo tem alcançado bons resultados, mesmo com o período da pandemia. Como em qualquer área, teve queda e depois o crescimento. Vamos conhecer alguns detalhes sobre esse mercado aqui em Manaus, com os aluguéis destes locais, como destaca o diretor de uma grande imobiliária do segmento na capital. No início da pandemia, nós tivemos, de fato, a maioria das atividades paralisadas por conta dessa pandemia que nos pegou de surpresa. No entanto, a partir do segundo trimestre de 2020, nós percebemos a reação tanto do comércio quanto da indústria. A partir do segundo trimestre de 2020, nós percebemos o aumento pela busca de galpões e, consequentemente, a diminuição de áreas disponíveis. Mas antes de você conhecer mais sobre os condomínios, vamos a informações importantes repassadas por Rodrigo, diante da transição política no país e a pandemia que avançou fortemente no início. De 2011 até 2014, nós tínhamos uma realidade, que era o valor do metro quadrado de R$ 25. Esse era o valor médio. Em 2014, com aquela recessão política que nós tivemos, crise político-econômica, nós tivemos a queda do valor do metro quadrado médio de R$ 25 para R$ 15. Esse valor de R$ 15, ele, nos anos seguintes, foi diminuindo até chegar ao valor médio de R$ 10. Então, a partir da eleição presidencial, nós tivemos, de certa forma, a expectativa de melhora desse mercado. E foi a partir de 2020 que nós imaginávamos que, de fato, o mercado ia desenvolver e fomos pegos de surpresa pela pandemia. E a pandemia, nos 3 primeiros meses, ela, de fato, parou algumas atividades e diminuiu consideravelmente a questão da procura, porque era algo que estava muito instável, ninguém sabia o que ia acontecer, Mas a partir do segundo trimestre de 2020, nós começamos a perceber a reação do mercado, tanto comercial como industrial e logístico. E desde então ela só vem crescendo. Voltando a falar sobre os condomínios logísticos, o diretor da imobiliária cita alguns que atuam diretamente nesse mercado. Hoje nós temos em Manaus o Polo Industrial de Manaus, Então eu posso afirmar que Manaus necessita de imóveis com esse perfil por conta da Zona Franca. Hoje a Zona Franca, nós temos aí diversos projetos aprovados e muitas empresas vindo se instalar por conta dos benefícios fiscais e econômicos que ela proporciona. O setor logístico, por sua vez, ele é um setor que ele anda junto com o setor industrial. Por quê? Porque uma indústria, normalmente, ela recebe a matéria-prima para produzir os seus produtos e, posteriormente à produção, ela necessita de um espaço físico para armazenar os produtos acabados. Então, essa hoje é uma das principais necessidades de se ter galpões logísticos para atender as indústrias e também, de certa forma, o comércio de uma forma geral. O setor de imóveis logísticos, ele se faz necessário para armazenar os produtos acabados e matéria-prima das indústrias e, por exemplo, supermercados. Os supermercados, normalmente, o produto antes de ir para a loja, ele fica armazenado em um galpão. Então, essa é a necessidade que se tem de possuirmos
imóveis com esse perfil. O diretor ainda destaca, por exemplo, uma empresa parceira que aumentou o seu estoque devido ao período de pandemia e teve que ampliar o tamanho do condomínio que utiliza. Nós atendemos uma empresa em Manaus que teve a expansão de suas atividades durante a pandemia, né? Essa empresa ela é uma empresa de distribuição e venda de colchões e no decorrer da pandemia eles tiveram um aumento significativo, né, da parte operacional, ou seja, saíram de um galpão de 500 metros quadrados em Manaus para um galpão de 5.000 metros, sem contar que eles estão expandindo para Belém, Boa Vista e Amapá. A empresa atua em Manaus e tem parceiro em outros locais da região norte e fora da região. Hoje, além de Manaus, nós também atuamos em São Paulo e no Rio de Janeiro, através de complexos logísticos. Neste ano eu fui até São Paulo, em agosto, e iniciamos duas novas parcerias com complexos industriais e logísticos. Então, hoje em São Paulo nós temos 3 complexos, né, que nós trabalhamos a locação desses imóveis. Atuamos também através de parceria em outros estados, como por exemplo Boa Vista e Pará, mas são estados que não têm uma infraestrutura como a nossa. Falando de expectativas, o diretor destaca sobre a possibilidade do segmento se manter e até mesmo aumentar a demanda na área. Bem, as expectativas são as melhores possíveis, né? Visto que nós estamos vindo aí do ano de 2020 e 2021 numa acentuada crescente, né? E hoje nós temos alguns complexos logísticos e industriais sendo construídos em Manaus para atender às demandas que estão por vir. Então, a expectativa é que o mercado ele se mantenha, né? E até mesmo ele aumente a demanda e o número de imóveis para atender esse tipo de perfil de empresas. E no próximo bloco você vai conhecer mais um segmento do mercado de armazenamento, é o self-storage. Ficou curioso? Não sai daí que eu volto já já para te contar e te explicar do que se trata. É só um instante. Já estamos de volta com a Amazônia Anda e nesse terceiro bloco do programa vamos falar sobre o mercado que tem crescido no Brasil, mas é originário dos Estados Unidos. É o self-storage. Vamos mostrar uma das pioneiras no ramo desse negócio aqui em Manaus. Acompanhe. Vamos falar agora de um segmento ainda pouco conhecido da população em geral aqui na capital, mas que vem sendo mais consumido em outras regiões do Brasil. É o self-storage. Este serviço lida com várias tendências que vão desde a pessoa física aos pequenos e médios empreendedores, assim como grandes empresas. E aqui em Manaus, este serviço vem sendo disponibilizado com espaços de vários tamanhos para locação. Uma empresa genuinamente amazonense. Há 4 anos vem oferecendo essas possibilidades. Então nós alugamos espaços, são espaços privativos de tamanhos variados que você pode alugar mensalmente, né? E nesse espaço você pode armazenar bens, produtos, mercadorias, estoque, arquivo. E é sempre assim, ele é muito adaptado à sua necessidade, tanto pela questão do tempo, porque é uma locação rápida, se for o caso, né? E pela questão do tamanho, que realmente você só vai pagar pelo aquele espaço que você precisa. O empreendimento tem vários tipos e tamanhos de espaços, que atendem diversos segmentos. O menorzinho é como se fosse um maleiro. Muitas vezes as pessoas assim, moram em apartamento, tem aquele quarto da bagunça. E às vezes assim, é pouca coisa, mas acaba que no nosso dia a dia, nessa nossa vida, né, na rotina, corrida, faz muita diferença na qualidade de vida. Então às vezes 1, 2 metros quadrados é assim um grande alívio dentro de casa. Então a gente tem clientes que armazenam malas, árvore de Natal, porque onde você coloca no apartamento
100 metros quadrados uma árvore de Natal grande, né? Então, assim, os pequenos, eles realmente vieram para suprir muito a necessidade pessoal. E os maiores, muitas vezes, é uma necessidade de arquivo, né? A gente sabe que o Brasil é um país bem burocrático, a gente precisa guardar muita coisa. Então, as empresas, principalmente empresas mais antigas, a gente tem um acervo, né? Um arquivo muito grande. E também no sentido de reformas. Para você ter ideia, por exemplo, um espaço de 18 metros quadrados seria um apartamento de 180 metros quadrados desmontado. Claro, vai depender muito do tipo de imóvel, né? Itens pessoais. Mas essa média, mais ou menos. Então, muitas pessoas, na época da reforma, acabam optando por armazenar aqui seus bens, até para não sumir nada, né? Não se danificar nada, não empoeirar. Então, a gente tem várias necessidades dependendo do tamanho do espaço. E para adquirir este serviço não é burocrático como parece ser, mas existe recomendações para a alocação. Então é uma alocação muito simples, que não é burocrática, é extremamente flexível. Esse é um grande atrativo do self-storage. Então o nosso aluguel ele é mensal, você não tem que fazer um contrato com uma vigência. Não, ele é renovado automaticamente mês a mês e caso você queira cancelar, você só tem que avisar 15 dias antes. E aí não tem nenhum tipo de multa, nenhum tipo de acréscimo. A grande vantagem também, você não paga luz, você não paga IPTU, você não paga condomínio, você realmente vai pagar o valor do seu aluguel. E também nós temos um seguro que é opcional. A gente sempre, claro, que encoraja o cliente a fazer o seguro, até porque nós não temos como saber o que está sendo armazenado exatamente no box. Você tem essa privacidade também. Então só você sabe estimar o valor do que tem ali dentro. Mas assim, a grande vantagem é essa, é um contrato que se você chegar aqui com a mercadoria dentro do carro, você fecha na hora e já coloca as suas coisas, já faz o armazenamento, então ele é muito prático. A diretora avalia o mercado como crescente, mesmo com a crise da pandemia que acabou tendo reflexo, porém com adaptações ao novo momento que atravessamos. Olha, é um mercado que a gente vem crescendo. Mesmo diante das crises que a gente já enfrentou, inclusive da pandemia, a gente vê que essa questão do espaço, ela é uma necessidade que ela não é sazonal, né? Realmente a gente tem uma variação, com certeza, na questão do tipo do cliente, do tipo da demanda, mas sempre tem essa necessidade. Então, assim, o mundo moderno, cada vez os apartamentos estão menores, né? O metro quadrado está mais caro, inclusive recentemente, né? Teve uma valorização durante essa pandemia imobiliária na nossa cidade. Então, isso tudo acaba contando e o self-storage vem muito como uma redução de custo. Então, a gente vê, sim, assim, possibilidade de crescimento, que é um mercado, ele é um mercado desafiador, com certeza. Eu acredito que a questão ainda é tanto cultural, quanto da divulgação de entender o que é o self-storage ainda é uma grande barreira, mas uma vez que as pessoas entendem, elas falam, nossa, que facilidade, né? Como que eu não sabia que existia isso antes? E pensando em projetos futuros, a empresa estuda a ampliação na capital e em outros estados. Nós temos planos de expansão, sim, tanto na capital quanto talvez em outros estados, né? A gente hoje inaugurou o nosso último andar recentemente, então nós temos hoje 3 andares de boxes, que já totalizam quase 800 espaços, então são muitos espaços. E aí todo o self-storage ele tem, como qualquer negócio, um tempo aí de maturação, né? Até para a gente ter uma ocupação, mas a gente tem sim planos para o futuro. E é isso, pessoal. O importante é conhecer como funciona esse mercado logístico aqui dentro dos seus vários segmentos, né? Muito bacana o programa de hoje e quem ficou curioso e conheceu um pouco mais, acabou aí conhecendo um pouco desse segmento aqui na nossa região. Fim de papo para o Amazônia Anda de hoje. Na próxima semana a gente volta com mais um episódio. Mas se você quiser conferir este capítulo do programa Amazônia Anda, só é você acessar o YouTube do canal. Ou também, se preferir, notícias sobre a região amazônica lá no portal amazônia.com. Na próxima semana a gente volta. Até lá!